Começamos ontem, se bem que não encerramos, o debate sobre a primeira das três posições para o cumprimento da profecia que aparece no versículo 6º do capítulo 14 do Apocalipse, ao dizer no versículo 7º, é chegada a hora do seu juízo. Recordando, estávamos analisando a primeira posição, que é justamente a de que a mensagem fora dada no passado, nos dias dos apóstolos ou nos dias dos reformadores. Não condiz com a realidade, pois tanto Jesus quanto Paulo, conforme já vimos, colocam esse dia do juízo para uma época no futuro. Espero que vocês tenham tomado nota das referências citadas para conferir. Tiago, em sua Epístola Universal, escreveu aos irmãos dispersos que haviam de ser julgados num indefinido tempo futuro pela lei da liberdade. Consultem aí o capítulo 2, versículo 12 da carta deste apóstolo. Tiago, um dos apóstolos de Jesus. E tanto Pedro como Judas falam dos primeiros anjos rebeldes como reservados para o juízo do grande dia, naquela altura, ainda no futuro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Epístola de Judas, versículo 6. Deem ainda uma olhada no que escreveu Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 9. Neste ponto, afirma que os ímpios deste mundo estão também reservados para o dia do juízo. Ora, todos esses fragmentos apresentados são bastante diferentes da solene proclamação ao mundo de que é chegada a hora do seu juízo, proposta pela difusão da mensagem deste anjo aqui dos versículos 6º e 7º do capítulo 14 do Apocalipse. Desde os dias dos apóstolos, nada ocorreu que pudesse interpretar-se como o cumprimento desta primeira mensagem, até que chegamos à reforma do século XVI. Alguns asseguram que Lutero e seus colaboradores deram a primeira mensagem e que as duas mensagens seguintes foram apresentadas desde então. Os fatos históricos é que vão decidir a questão. Onde estão as provas de que os reformadores fizeram tal proclamação? Quando e onde despertaram o mundo com a proclamação de que tinha vindo a hora do juízo de Deus? Não encontramos registro que tal fosse a preocupação das pregações desses missionários. O escritor polonês que viveu entre os séculos XVIII e XIX, William Cunningham, em sua obra Uma Dissertação sobre os Selos e Trombetas do Apocalipse, escreveu, abre aspas, alguns intérpretes supõem que a mensagem supracitada refere-se à época da Reforma e que se cumpriu na pregação de Lutero e dos outros eminentes personagens que foram suscitados naquele tempo para proclamar os erros da Igreja Romana. Mas me parece que estas interpretações encontram objeções insuperáveis. O primeiro anjo tem por missão pregar o Evangelho de maneira muito mais extensa
do que os reformadores puderam fazer. Longe de o pregarem a todos os habitantes da terra, nem sequer o pregaram em toda a Europa cristã. A reforma não pôde penetrar em alguns dos reinos mais extensos da jurisdição romana. Ficou totalmente excluída da Espanha, Portugal e Itália. Não se poderia também dizer com lógica e veracidade, no tempo da Reforma, que tinha vindo a hora do juízo de Deus. A hora do juízo de Deus é um tempo bem conhecido e definido com exatidão nas profecias de tempo em Daniel e Apocalipse. Fecha aspas. Estes registros são decisivos no que respeita aos reformadores. E como as considerações precedentes bastam para impedir a aplicação da mensagem do juízo ao passado, no próximo programa nós veremos a opinião que a localiza numa época futura, para além do segundo advento. Até lá e aquele fraternal abraço.